a mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco, é um prazer ter você aqui comigo em mais um podcast. Tô animadíssima pro papo de hoje. Você que é novo, já se inscreve aí, tanto no YouTube, no Spotify, ativa as notificações, porque assim como a minha convidada de hoje, tem muita gente bacana passando por aqui. Tem o projeto aí da Delano também rolando nos canais, tanto no YouTube como no Spotify, sobre arquitetura, então eu te faço convite também para você conferir. E são mais de 30, 40 episódios já nas plataformas. Tem muitas histórias, muitos testemunhos. E eu quero apresentar hoje a minha convidada. Hoje nós vamos transbordar aqui muitas chaves. Ela que é filha de Deus, esposa de Mateus e mãe da Laura e do Zion. Ela atua como líder e presbítera na Zion Church, onde dedica-se ao despertar e o desenvolvimento integral de mulheres, corpo, alma e espírito. Sua missão é levantar líderes fortes, que saibam se autoliderar para então liderar os outros com eficácia. Ela é apaixonada por impulsionar, acreditar e acompanhar o crescimento pessoal e espiritual das pessoas, ajudando-os a alcançar seu máximo potencial em todas as áreas da vida. Escreve aqui nos comentários se você está animado por esse papo. Quero receber aqui Suelen Alexandre. Seja bem-vinda, Su. Obrigada, Dri. Obrigada a você que está aqui acompanhando a gente, ouvindo, assistindo. É uma honra estar aqui com uma mulher que também é uma grande influência, é uma grande líder, né? Uma pessoa que, assim como a minha bio fala muito sobre mim, essa questão de liderar a vida, de se liderar, a Dri com certeza é um grande exemplo também, né, Dri? Que linda. De alguém que sabe liderar a sua vida em todas as áreas, seja corpo, alma e espírito. Então é um prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E eu tô bem animada. Eu também. Também tô animadíssima por esse papo. Su, conta pra gente, pessoal que tá ouvindo agora você pela primeira vez, te conhecendo, né? Aqui você tem esse slogan, inclusive, já se liderou hoje. Conta pra gente um pouquinho como que Deus despertou isso em você e como que você chegou também até a Zion. Acho que o seu testemunho carrega tanto, acho que vai com certeza edificar muitas pessoas aqui hoje. Tá bom. Bom, eu carrego bastante essa questão do já se liderou hoje, né? Pra quem me acompanha nas redes sociais, de vez em quando eu tô colocando lá, eu uso muito na questão de exercícios, que eu sei que a maior dificuldade hoje dessa geração é cuidar da saúde, né? Cuidar de si mesmo. Então, eu acabo usando na questão de exercício. Já se liderou hoje? Eu vou lá, posto alguma coisinha. E não é que eu sou a crossfiteira ou que eu faço algo incrível. Eu nem personal tenho, eu sou minha própria personal. Mas eu sei a importância do cuidado disso para minha vida. Eu sei que toda essa questão de já se liderou hoje, que engloba a questão do corpo, da alma e do espírito, tem muito a ver com a minha história, né? Você perguntou aqui agora para mim, como é que foi a sua história, a sua criação, enfim, de onde eu vim, quem sou eu. A minha história, ela foi uma história bem, bem difícil, assim, minha história de vida desde pequena. Meus pais se separaram, eu tinha de 5 a 6 anos de idade. Então, eu não me lembro, não me recordo, não tenho recordações com os meus pais, assim, de Natal, não tenho, porque acho que essa idade a gente não consegue lembrar muito das coisas, né? Mas e aí, depois de um tempo, eu fui morar com os meus tios, ficava cuidando do meu primo, eu ia final de semana, sempre para cuidar dele, que meus tios iam sair, e acabei passando, quando eu vi, eu estava morando lá. Então, adolescência, juventude, eu passei a morar com os meus tios. Comecei a trabalhar muito cedo também, com 13 para 14 eu fui babá de gêmeas. Olha só! Eram gêmeas, gêmeas, e eu acabei morando na casa delas. No fim era para ser só babá, eu tava limpando a casa, eu tava cozinhando, eu tava fazendo o trabalho completo, eu ia pra escola, tudo, mas eu já estava morando lá. Eu brinco que foi onde eu adquiri meu primeiro veículo, meu primeiro automóvel, que foi uma bicicleta, né? Com os meus 14 anos, comprei uma bicicleta muito suada, porque eu ganhava R$225 na época, tá? Uau! Tudo bem que... Era cruzeiro ainda nessa época? Não, era real. Era Você tão velha, né, Dri? Poxa, meu... Comprei minha primeira bicicleta, aí furou o pneu da bicicleta. Ai, meu Deus. E eu não tinha dinheiro para tirar a bicicleta da oficina. E aí venderam minha bicicleta. Só me lembro de ver alguém passando assim. Venderam minha bicicleta, fiquei bem triste, mas enfim. Então, a minha vida foi sempre assim, jogada, sabe, pros cantos. Minha mãe, ela perdeu muita juventude, né? Nós somos uma família de 4 irmãos, tudo de pais diferentes.
Tá. Então, assim, a minha mãe, ela também teve uma vida muito sofrida. Não tive, tipo, pais presentes. Eu não lembro de abraço, de carinho, de beijo, nada. Não lembro, não me recordo de nada. Tanto que, eu conto, né, que eu faço muitos desafios dos 100 dias. Sim. Sem açúcar, né? Que a Adri estava no desafio. Já fiz 3 vezes, vou fazer mais uma vez ainda esse ano. Também. Mas muitas pessoas acham assim, nossa, por que você fez esse desafio? Sei lá, estética, besteira, dieta, não. Porque foi uma revelação que eu tive do Senhor uma vez que eu estava numa consulta médica. E a médica falou pra mim, que ela pediu, qual é o seu café da manhã, né? Daí eu falei, ferrou. Aí eu falei, olha, se eu tenho uma bandeja de iogurte com 6 iogurtes, eu como os 6. Nossa. Se eu tenho um pacote de bolacha, eu como o pacote de bolacha. Então, eu tava muito relacionada ao açúcar. Açúcar. Aí eu vi que eu tava começando a comer escondida do Matheus, porque ele sabia que aquilo fazia mal pra mim. Sim. Então, eu tinha que o quê? Comer escondida pra ele não ficar brigando comigo. Pra evitar isso. Além de eu estar fazendo algo errado, eu tinha que evitar que meu marido ficasse pegando no meu pé. E aí, enfim... Ou seja, era uma compulsão, né? Total. Aí comecei a comer 2 caixas de bis de uma vez. Não era normal. Sim. Tava muito fora do normal. E aí eu falei, cara, alguma coisa aqui tá muito errada. E aí foi onde essa médica falou, Suelen, você sabia que o mesmo poder de um abraço de mãe, a mesma coisa que é liberada quando você abraça, quando sua mãe te abraça, é liberada quando você come o açúcar? Nossa. É o mesmo hormônio. Sim. Não sei se é hormônio que se fala. Sim, é a mesma sensação de prazer, de afago, de ser amado, de ser aceita, de ser, sabe? Sim. Tem alguém ali te protegendo. É a mesma sensação. Daí, na hora, eu comecei a chorar. E a médica é ímpia, tá? Ímpia, pra ver como Deus usa qualquer coisa, qualquer situação. Se a gente estiver atento pra ouvir a voz de Deus, a gente vai ouvir em qualquer lugar. E ali, naquela consulta médica com uma mulher ímpia, o Senhor começou um processo de libertação na minha vida, de processo cura. de entendimento, né? Total, uma revelação. Meu Deus, eu sou escrava do açúcar por conta das minhas emoções. E eu entendi, cara, quem precisa governar as minhas emoções e tomar conta das minhas emoções é o Senhor. Sim. Aí foi onde eu comecei a sacrificar a questão do açúcar, que pra mim era um Deus na minha vida. Né? Se torna um Deus, é mais importante que qualquer... Açúcar, comer escondido. Meu Deus, era assim. E aí eu falei, não, eu vou entregar isso aqui pro Senhor. Não é dieta, não é... Porque no fim, no combo, você emagrece. Porque eu emagreci 10 quilos. Não, desinflama, tá? né? Total. Total, emagreci 10 quilos. 10 quilos, porque Caramba. eu larguei o açúcar. Então, de combo, entendeu? Você entrega pro Senhor. Fora que a pele, né? Fica muito mais bonita. Maravilhosa. Você perde também celulite. Total. Porque tá tudo relacionado ao açúcar. No a fim, tudo inflamação. contribui. Só que o mais importante é a revelação, né? De quem eu era. Sim. De que eu não precisava do açúcar pra ter esse afago, porque eu encontro isso no Senhor. Eu não preciso de Uau. coisas, situações, comida, né? A minha médica falava, você vai viajar agora, porque foi a minha primeira viagem pro exterior que eu fiz naquela época. Ela falava, você vai, tô muito animada dela. O que você pensa, né? O que você quer fazer? Eu falei, eu quero comer em tudo quanto é lugar. Dela, olha sua mente para onde ela tá te levando. Você tá querendo encontrar prazer na comida. Começa a olhar para a paisagem, para os lugares, contemplar a beleza. Olha só, uma ímpia, gente, entendeu? Então, assim, eu fui muito ministrada e desde lá, assim, eu tenho buscado esse hábito de me liderar a minha vida. Ó, quem manda na minha vida sou eu, porque o Espírito Santo habita em mim. Amém. Ponto. É isso. Então, posso voltar para minha história? Fecha parênteses. Fecha parênteses, que cada parte da história a gente vai encontrando alguma coisa nova. E aí, fui, né, criada com os meus tios por um bom tempo. Nesse período, depois comecei... Aí, nessa fase, né, da adolescência e juventude, eu sofri um abuso dentro da minha família também. E foi onde eu, né, fui me retraindo, assim, porque era uma pessoa muito próxima, era a única pessoa na minha vida que sentava do meu lado e falava assim, o que você pensa pro futuro? Era a única pessoa. E foi essa pessoa que me abusou. Nossa. Então, pra mim, foi meio que um choque. Sim. Porque era alguém que eu olhava com uma certa responsabilidade sobre a minha vida, que eu considerava um pai sobre a minha vida. E, de repente, esse pai, ele estava tendo atitudes diferentes, sabe? Porque não foi uma coisa de uma noite, de um momento. Foram vários momentos que eu tive que aguentar aquilo, e por conta de eu ser uma adolescente e passava 1000 coisas na minha cabeça, se eu contar vai ter separação, se eu contar eu que você, e se ninguém acreditar em mim, e se eu ser rejeitada, e como eu vim de uma história de vida, que eu me considero que a gente era pobre, né? A gente morou em uma casa, eu me recordo muito, que era uma casa que ela era toda de tijolo, ela não tinha nem reboco. Tá.
E tinha até buraco, assim, onde, no chão, assim, na parede, que entrava bicho. Eu acordei com barata na boca já. Então, era né, meu quarto da minha mãe era aqui, ó. Que é meu quarto, ele era o quarto da minha mãe. Isso aqui era um quadro que separava nossos quartos. Porque não tinha a parede. Então, era uma casa tão feia, tão assim, que vergonha de morar aqui, que na hora de ir pra casa, nessa fase que eu morava com minha mãe, que a escola era perto, eu dava a volta no quarteirão todo. Eu andava, tipo, sei lá, quase 10 minutos a mais, só para que meus amigos não soubessem onde eu morava. Então foi uma vida assim, sabe? Eu tinha vergonha do que eu tinha. Eu não tinha entendimento nenhum de nada, mas eu tinha vergonha. E aí, quando eu passei a morar com os meus tios, que os meus tios, eles eram... Tinha uma condição melhor. Bem melhor, né? Meu tio era empresário, minha tia nem trabalhava. A escola que eu estudava era em frente à casa deles. E a casa deles era uma mansão, considerada uma mansão, pink, todo mundo chamava de casa da Barbie. Era na ponta do morro, assim, era uma casa muito bonita, todo mundo olhava e na época assim, uau, caraca. E aí eu comecei a me maquinar, tipo assim, essa é a minha vida. É aqui. Então, eu sempre vivi na casa dos meus tios. Eu estava morando lá, eu sei que eles me amavam, só que eu nunca me sentia no meu lar, na minha casa. Eu sempre tinha medo, sabe? Eu comia escondida, eu ia na geladeira, né, tinha um bolo. Esses tempos eu contei pra minha tia, tinha um bolo, aí eu cortava sempre retinho pra ela não notar que eu peguei, tipo, um pedacinho. Então era sempre vivendo uma vida que não era minha, sabe? Sempre aprisionada. E daí passou... E querendo preencher algo, né, toda hora. Toda hora, em todo tempo. Preencher algo. Mas não tinha noção nenhuma. Nunca foi me apresentado o evangelho, nunca ninguém tinha me falado sobre Jesus. Eu nunca tive contato nenhum. Então eu tava ali vivendo a vida do jeito que eu achava que ela tinha que ser vivida. E aí, depois dos abusos, comecei na fase vida louca, entrei no mundo emo, né? Cinto de rebite. Quem já passou por isso aí? Meu Deus, lá nos anos 2000, acho que foi. Olhos bem maquiados também, né? Eu era assim, bem vida louca mesmo. Namorei o emo mais badaladinho da cidade, o mais cobiçado. No fim, quando eu terminei com ele ficou... trocou de lado, aí todo mundo, eu sabia, ai meu Deus. Enfim, então foi uma fase assim bem conturbada, assim, eu bebia muito para ficar feliz, para ser atraente para as pessoas, eu achava que eu nunca era suficiente para nada, eu tava sempre ali me doando para que alguém gostasse de mim, sabe? Se pertencer, né? Tipo, estar sendo, né, parte de algo. Exatamente. E aí, até aqui, rolou muita coisa ainda, né? Daí eu comecei tive 2 namoros longos. Abusivos, não foi? Que eu lembro que você comentou. Isso, e o último deles, antes de conhecer o Senhor, foi um namoro abusivo, onde eu fui agredida por ele. Cheguei a morar com ele por um tempo, sem noção, né? Pensa, praticamente minha adolescência, pré-juventude, eu tava fazendo tudo, já tava trabalhando, fazendo faculdade. Mas graças a Deus, depois disso, desse encontro, né, de tudo isso que aconteceu, o meu irmão, ele me convida, meu irmão que, abre parênteses, que plantava maconha em casa, que tinha pé de maconha em casa, que eu lembro da minha mãe e da minha avó indo lá jogando tudo fora, com medo que ele fosse preso. E que eu já não tinha mais relacionamento há um bom tempo, porque a gente sempre teve esse relacionamento meio assim, sabe? Como eram irmãos também, né? De pais diferentes. De pais diferentes. Sei lá, era tudo meio... Não tinha esse negócio família. Não tinha esse amor, não tinha esse olhar. Exato, não tinha isso. Não tinha esse negócio, vamos se reunir. Não, nada. E ele me convida pra ir pra igreja. E como eu tinha acabado de ser agredida. Eu era traída pra caramba. Mas você tá presa. Você tá preso, sabe? O diabo, ele pega aquilo e ele te prende. Eu não conseguia sair de lá. Porque eu pensava também, vou pra onde se eu sair daqui? Pra onde eu irei, né? Eu não tinha pra onde ir, eu não tinha esperança. E aí eu saí. Aí naquele dia eu aceitei um convite do meu irmão. E eu não sabia que ele já estava andando com o Senhor. Então, para mim, foi uma surpresa. Então, quando eu chego no culto, eu vejo o meu irmão, que eu sabia do histórico dele, porque... Ruim, né? E para ter uma ideia, ele até namorava uma stripper. Ele encontrou uma mulher, e essa era a namorada dele na época. E ela que levou ele pro Senhor. Então, foi muito lindo. Foi muito lindo.
E então eu tava lá naquele culto e eu vi ele nas cadeiras da frente, assim, com as mãos levantadas, porque eu não quis sentar na frente, porque eu fiquei com vergonha, né? Primeira vez. Sentei atrás. E hoje eu entendo por que eu sentei atrás, porque eu precisava ver aquilo. A transformação dele. E aí eu olhei pra ele, eu vi aquilo, cara, na hora eu comecei a chorar muito, muito. Eu fui tomada pelo Espírito Santo. Na época eu não entendia que era o Espírito Santo. Comecei a chorar muito e eu falei, é isso que eu quero. Eu entrei no carro no final do culto. Foi a esperança que você precisava também, né? Foi. Eu senti um amor que eu não sentia, sabe? E aí eu saí daquele culto, entrei no carro, cheguei em casa e falei, essa é a vida que eu quero. Eu peguei todos os meus vestidos de festa, sabe? Na época era aquelas vestidos de tubinho. Né? De crepe, assim, tudo misericórdia. Que era curto aqui, né? Que aqueles sapatos que não era escarpão, era sei lá. Pata de elefante. Era muito esquisito, era feio, brega pra caralho. Eu tenho foto até hoje, pra lembrar o que o Senhor fez na minha vida, né? Antes e depois, da onde Deus tirou. Exatamente. E aí eu saí de lá, joguei tudo fora e realmente essa vida... eu falo que foi radical, não que ali eu mudei, já fui... Não, é um processo, né? Nossa vida é um processo de santificação. Mas ali naquele dia teve uma decisão. Sim. E é a decisão que eu vivo até hoje. É isso que eu quero pra minha vida. Amém. E é assim, eu sei que já meio que encerra aqui, mas é algo que foi muito importante, porque Deus, ele sabe dos nossos desejos, né? Eu nunca fiquei sem namorar, pra você ter uma ideia. Eu sempre fui muito namoradeira, então eu sempre tava engatando um namoro no outro. E quando eu conheci o Senhor, eu pensei, né, o que vai acontecer? Não tenho nem ideia de como funciona. E aí foi onde, num final de ano, no projeto de vida, eu escrevi. Como eu estava muito machucada, eu ainda não tinha entrado num processo de cura. Nossa, não tinha me libertado ainda do meu passado. Eu ainda estava de mãos dadas com ele, sabe? Sim. E tendo algumas revelações frescas, entendendo e abandonando. E aí, nesse projeto de vida, eu coloquei que eu queria amar e que eu queria ser amada. Porque era o que mais, sabe... Eu não lembrava... Você não tinha tido isso na sua família também? Eu não lembrava dos meus pais, e os meus pais não são de carinho. E assim, eu quero abrir mais um novo parênteses aqui, que isso não faz com que eu os ame menos. Porque eu sei que a história deles também foi difícil, e também eu sei que eles não conhecem o Senhor. Então isso me faz com que eu ame eles ainda mais. Sim. Hoje, a forma que eu vejo, que eu enxergo família, que eu olho para meus pais, quando eu vou para lá e... É totalmente diferente, porque eu entendo o amor de Deus, sabe? Então eu não os culpo. Falharam muito comigo, faltaram, assim como eu vou falhar com os meus filhos. Sim. Mesmo conhecendo ao Senhor, o único perfeito é Deus. Só que existe um amor soberano, um amor ágape, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. E eles deram o que eles podiam dar, Exato. Né? E as pessoas só entregam o que elas recebem, né? E às vezes a gente fica presa, mas meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo, eu sou assim porque fizeram de tal forma. Enquanto você não largar a mão do seu passado, sabe? Eu não quero mais isso aqui na minha vida. Enquanto você não largar, você vai viver refém disso. Sim. E eu decidi, eu não vou ser refém da minha história. O Espírito Santo, ele habitou em mim, algo tem que acontecer. É isso. E é uma decisão minha, ou eu dou as mãos pro Senhor e vou viver um novo, ou eu vou ficar aqui engatada com a minha história e continuo no mesmo lugar, sabe? E sabendo que Deus tem uma nova história para nós. Exato, né? Para todos nós. A palavra de Deus diz que ele tem planos bons a nosso respeito. Exatamente. Se a gente não acreditar nisso e manter isso aceso no nosso coração como essa esperança, a gente nunca... Eu acho que a expectativa que a gente tem que ter realmente é em Deus, porque sabe o poder que ele tem ele não e o que falha. ele pode fazer. Exatamente. Ele não falha. O quão fiel ele é, né? É. E aí, só pra fechar, ali nesse final de ano, que eu fiz esse um mês convertida, e eu com esperança de que eu podia amar, que eu sempre amei, mas eu não me sentia amada. E foi ali que o Senhor me via... Olha só, não fiquei sem namorar muito tempo, como podem ver, né? Foi onde eu, então, encontrei o homem que eu estou casada hoje já há 10 anos, que eu já estou há 12, 13 ou 14 anos com ele. Desde lá, sabe? O Senhor planejou tudo e ele sempre brinca, né? A Sueli é minha maior discípula. Porque realmente foi, ele me lapidou, sabe? O Senhor usou muito meu marido para que eu fosse lapidada. Te amo, se você estiver ouvindo isso, vendo isso. Porque eu fui muito lapidada através dele, sabe? O meu caráter. Tinha recém me convertido, em vez de ele dizer assim, vamos começar a namorar, ele falou, não. Não, e ele nem poderia ter escolhido você, né? Porque... Não, filho de pastor, né? Exatamente. Não, aí ele falou assim... Com background já, né? O Matheus Alexandre. Outra caminhada. Exatamente. Ele poderia ter olhado e falado, não, ela não tá no meu nível, assim, Exato. de maturidade, Exato. espiritual.
E como foi lindo ver o quanto, através, ele conseguiu enxergar o que Deus enxergava em você. Mas ele foi muito sábio, porque em vez de ele dizer vamos namorar, ele falou, não, você vai primeiro conhecer o Senhor. Né? Antes de você depender de um relacionamento aqui, real, humano, você vai primeiro amar o Senhor. Sim. Depois a gente vai começar a namorar. Então foi muito especial, assim. E eu louvo a Deus por esse período da minha vida. Nossa, maravilhoso. Até porque duas pessoas hoje, elas não têm que se juntar por causa de um buraco, né? De uma carência. Não pode ser pelo motivo errado. Eu acho que as duas pessoas têm que ter a sua identidade fortalecida para aí, então, na hora que se somar, né, num relacionamento, num casamento, realmente possa cumprir o propósito de Deus e não ter uma relação de dependência. Exatamente. Ter um relacionamento saudável. Porque a Bíblia fala, né? O coração é enganoso. Sim. Às vezes a gente se une só por conta de um sentimento, uma emoção, e a gente nem raciocinou. Ok, você tem que amar, você tem que sentir algo pela pessoa, só que você tem que estar em si, você tem que raciocinar. Sim. A pessoa trabalha, a pessoa... O que ela quer da vida? Existe um futuro, uma esperança? Você tem que pensar, né? Então é um combo que precisa caminhar junto. Nossa, maravilhoso. E Su, você, depois disso, né, que você assumiu, né, digamos assim, o protagonismo da sua vida, como é que foi esse despertar para o desenvolvimento pessoal, espiritual? Como que Deus começou a te entregar esse projeto? Porque lá eu sei que no Sul, né, antes de vocês virem para cá, quando você casou com o Mateus, vocês também estavam bastante atuantes dentro da igreja e vocês já lideravam lá. Mas como que foi todo esse processo, né? Vir para São Paulo e aí você de fato perceber que isso era um chamado que Deus estava colocando no seu coração? Na verdade, esse chamado foi desde que eu encontrei ao Senhor, eu entendi. Foi muito claro. Eu nunca tive que eu ouço muitas pessoas, ainda não me encontrei, ainda não. Como eu fui muito intencional em ouvir a voz de Deus no começo, em entender o que o Senhor tem para minha vida. Porque eu olhava para minha vida e eu via, cara, eu não sou um nada. Eu não tenho nada, eu não tenho uma história, eu não tenho uma formação, porque eu fazia faculdade na época, mas não atuo naquilo que eu estudei, não faz sentido nenhum, fiz direito, tipo, nada a ver, nem me vejo. Então, hoje eu olhava pra mim e falava assim, o que vai ser da minha vida? Então, o Senhor foi colocando essa paixão, foi entregando palavras, e mesmo muita gente, sabe, não acreditando, porque eu tive muito o desacreditar, tanto para o relacionamento, tanto quanto para ministério, e essa questão de onde eu me encontrei nisso, né? Eu acho que tem muito a ver com a minha história, porque eu não lembro de ser impulsionada, eu não lembro de alguém vir e dizer assim, eu acredito em você. Vai lá, olha, isso que você faz é muito bom. Eu não me recordo. Enxergar coisas, né? Nada. Você, que Deus realmente enxergasse. Exato. Então, eu não escutava Deus na época, quando era, né, nesse rolo, nessa história toda, eu não escutava Deus. Eu não tinha ninguém naturalmente me falando, reconhecendo alguma coisa boa que existisse em mim, e eu não tinha esse entendimento de que eu poderia ser minha própria, eu não preciso depender dos outros para fazer as coisas acontecerem, pelo contrário, a minha motivação tem que vir de dentro de mim. Através do Espírito Santo. Na época eu não tinha, né? Hoje eu entendo, ok, academia, por exemplo, ninguém vai fazer isso pra você. É verdade. A sua vida de oração, ninguém vai fazer isso pra você. Ou você faz, ou você decide, escolhe isso como prioridade na sua vida, ou você vai continuar no mesmo lugar sempre, porque você nunca vai poder culpar ninguém. Exato. Ai, minha vida de oração tá assim porque o meu líder era de tal forma, porque minha família agia de tal forma, né? Minha casa, meu ambiente da minha casa era horrível, então não tinha como ter uma vida de oração. Quê? A decisão é sua, nem que você vá pro ponto de ônibus orar. O que é prioridade para você, você vai ver ela nas suas ações. Sim. Né? Enquanto você fica falando, é minha prioridade, e você não faz nada por essa prioridade, não é uma prioridade. Fato. Aí já... Pronto, né? Sim. Então, para de falar que é prioridade. Se você não faz, não se move para isso, não é uma prioridade. Se o seu corpo, se a sua alma e seu espírito são prioridade, você vai acordar e você vai planejar seu dia. Exato. Eu preciso orar? Em que momento que eu vou orar? Você sabe que a oração é a base de tudo. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, você vai abrir lá de ir pra academia, né? O que vai mostrar que também não é, né? Ok, se tiver que enumerar as prioridades, mas isso vai mostrar também que... o espírito primeiro. Exatamente. Então eu vejo isso que tem muita relação com a minha história, porque como eu não tive isso, e muitas pessoas usariam disso para dizer, hoje eu não sou assim porque eu não tive, né? Porque nunca ninguém fez isso comigo. Mas nunca é tarde para mudar. Gente... E decidir. Não, a grande questão é que quando a gente encontra Deus, nós encontramos tudo isso em Deus. Sim. Ele nos motiva. Né? Se a gente estiver aos pés do Senhor, a gente vai ter tudo aquilo que nos faltou um dia, ou tudo que nos falta hoje. Exato. Mas nele não há falta. O Senhor é perfeito, ele cobre cada buraquinho de falta em nós, se eu estiver disposta a
permitir com que ele supra isso. Então, dentro disso, eu pensei, cara, eu preciso fazer pelos outros aquilo que não foi feito por mim. Né? Eu preciso criar a minha família. Hoje eu olho para minha família, até hoje. Todos são separados, não tem ninguém que continuou no mesmo casamento, sabe? É todo mundo separado, traição, sabe? Então você olha, é tudo muito desestruturado, eu não tinha uma referência para construir. Hoje eu sou casada há 10 anos, eu tenho 2 filhos. Nós temos um casamento assim que eu olho assim, cara, como isso foi possível se não o Senhor? Não tem como, olhando para minha história, a bagagem que eu trazia, traumas, inseguranças que eu tentei levar para dentro do meu relacionamento, sabe? Quando eu comecei a namorar, eu tentei esse negócio de ciúmes, eu tinha ciúmes de tudo, porque eu fui muito traída. Sim. E aí, eu lembro que o Matheus, ele foi bem duro comigo. E é isso que a gente precisa, confronto. Às vezes sim. Porque conforto, ele é bom pra gente. Com certeza. Só que o que nos muda é o confronto. Total. A gente precisa estar aberto pro confronto, sabe? O tempo de vale ali. Porque é ele que forma o nosso caráter. Então ele falou, assim não dá. Dessa forma a gente não vai casar. Porque se você não confia em mim, não tem como a gente sustentar um relacionamento. Sim. Então muda isso agora. E não é questão de tipo assim, para de ter ciúmes. Vai lá com Deus e resolve isso lá com Deus. Porque eu não sou seus antigos relacionamentos. Ele falava bem duro comigo. E aí eu ia lá pro meu encontro com Deus e falava, Senhor, quebrantava. Me perdoa. Né? Meu namorado é tão bom e eu tô comparando ele com os trastes que eu passei. Então, assim... Mas eram gatilhos, né? Exato. Que às vezes a gente, sem perceber, a gente carrega e aquilo vira um círculo mesmo, vicioso, né? De coisas que vão ativando, e quando a gente nem... Às vezes, inconscientemente, a gente tá repetindo coisas. E se a gente não tem esse discernimento, não tem alguém que traga a luz, a revelação, e a gente também tá disponível para mudar... A gente não muda. Mas aí minha pergunta, Drica, até quando a gente vai caminhar com esses gatilhos? Então. Você entende? Tem muita gente que caminha, a vida toda, né? É um gatilho pra mim. Meu, se livra desse gatilho. Entrega crenças limitantes. Gente, é a sua vida que está sendo limitada por conta de gatilhos. Exato. Vamos pra China, entendeu? Eu não quero que isso faça mais parte da minha vida. É porque é difícil também, né? Falando um pouquinho de transformação e mudança e desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. Liderar, se autoliderar, muitas vezes exige coragem para você entrar nesse lugar e de se humilhar, de reconhecer, de ser vulnerável. Exatamente. Certo? Com certeza. Você discipulando mulheres e trazendo isso à tona, como é que você percebe as mulheres lidando com isso? Hoje, né? Porque a gente vê realmente que isso é algo que amarra muitas pessoas. Você, às vezes, não entrar nesse lugar. Eu acho que o princípio de tudo é você ter esse relacionamento com Deus e ter alguém de confiança. Sim. Eu acho que ninguém vai também se abrir e ser vulnerável com alguém que você não confia, né? Mas eu acredito muito que o corpo de Cristo e principalmente essa questão de desenvolvimento, discipulado, ele vem realmente para fazer a gente crescer, avançar, romper e viver de uma forma leve, que é isso que eu vejo muito em você, inclusive. Eu acho que tanto essa questão de viver de uma forma leve, quanto como eu vejo essa geração ou as mulheres, tudo começa numa decisão. Porque às vezes eu ouço muito, né, entrando ainda nesse tema de, né, lidere sua vida. Nossa, mas eu não tenho a vontade que você tem de ir pra academia, eu não tenho a vontade que você tem de acordar às 3:30 da manhã pra orar, que é o desafio, né, que a gente fez agora recentemente. Maravilhoso, terminamos agora, dia 23. Eu não tenho vontade. Gente, mas quem disse que eu tenho vontade? Não, se deixar pela tua vontade, você não faz. De 7 dias da semana, que não zero. Zero. Não se chamaria desafio, né? Exato, zero eu tenho vontade. Mas orar, eu tô espiritual, estar com o Senhor, mas tem vezes que eu não tenho vontade. Mas o que eu preciso? De uma decisão. Porque disciplina também. E disciplina, que gera o hábito, né? Porque assim, a gente precisa fazer as coisas por amor. Por que por amor? Porque amor não é um sentimento. Então hoje eu acordei bem, vou malhar. Hoje não acordei bem, não vou malhar. Não existe, né? Isso não tem nada a ver com amor, porque o amor é uma escolha, é uma decisão, assim como num casamento. Eu vou escolher amar essa pessoa com esses defeitos, com essas falhas, independente do que acontecer. Então, a minha decisão de acordar e liderar a minha vida no corpo, na minha alma e no meu espírito, vem desse lugar de uma decisão e não de uma vontade. Eu preciso fazer acontecer. Sim. Se eu não fizer acontecer, ninguém vai fazer isso por mim. E eu vou continuar no mesmo lugar. E algo que eu carrego muito comigo é que existe sempre um próximo nível
para todos nós. E assim, não é só no corpo, alma, espírito, é na sua vida profissional, Sim. no que o Senhor quer para você como família. Existe um próximo nível que você vai entrar, que você pode entrar. O problema está em que existe esse próximo nível, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Porque não é assim, vai lá. Não existe um preço a ser pago para que você entre em novos lugares, em novos desafios. Só que esse está o problema. E esse é o pagar o preço. Preciso acordar para fazer isso. Sim. Eu preciso ir dormir mais tarde, sabe? E parar de pensar no seu umbigo, no seu eu, porque uma vez que eu morro em Cristo, Sim. né? Que eu morro com Cristo, eu ressuscito com Cristo. Então já não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vivo um estilo de vida sacrificial. Assim como Jesus. É isso. Jesus se sacrificou e viveu uma vida de sacrifício, então eu preciso. Se eu renasci com ele, né? Se eu ressuscitei com ele, né? Na minha nova vida agora como nova criatura, eu vivo esse estilo de vida. Eu vivo para glorificar ele. Então eu preciso glorificar. Preciso glorificar o Senhor no meu corpo, com o que eu como, o exercício que eu faço, né? Como que eu vou chegar com os meus 80, 90 anos de idade? O que eu vou falar pro Senhor? Tá aqui, ó. Tá uma carcaça. Você vai entregar uma carcaça porque você não se cuidou. Sim. Entendeu? Então, assim, você, Drica, é assim uma baita de uma referência. Você tá ali com seus 44. Seus 44, não sei, Agora já... Eu fiquei meio no off e pensei, vai que ela... a minha idade aqui, né? Eu fiquei meio assim, eu pensei, será que pode falar? Não pode? Super bem resolvida. Com Então, relação à idade. 44 anos, com a tua pele, com o teu corpo, fazendo o que você faz, cara, você é um exemplo para essa juventude de 20 anos, que não levanta para fazer um exercício, nem que seja em casa, de 10 minutos, você entende? Sim. Porque não tem prioridade. E essa prioridade, ela vem de um lugar de revelação. É isso. De você entende quem você é, o que você carrega, para onde você tá indo. Da sua identidade. Isso! Então, assim, eu tô aqui para glorificar o Senhor, eu preciso glorificar com tudo. Exato. E isso faz parte, né? E foi Acho assim que surgiu também, né, os desafios. Foi maravilhoso participar do desafio dos 100 dias sem açúcar. Foi. Que eu vejo que, é que nem você falou, né, sempre tem um pouco mais. A Sim. gente sempre pode se esticar mais, a gente sempre pode, sabe, ser um pouco mais intencional na nossa vida, sempre mergulhar um pouco mais no Senhor. E agora também finalizando o desafio CAE10, que eu até queria que você contasse um pouquinho, porque a Suelen já tinha convidado ela algumas vezes para participar do podcast. A agenda, né? Eu sei que a agenda dela, do Matheus, é super concorrida. Mas eu vejo que Deus, ele preparou hoje realmente para a gente ter esse bate-papo, coincidindo com o término do desafio. E foi um desafio que realmente, eu posso falar por mim, que participei desses 10 dias, que realmente houve um esticar e foi realmente um desafio, tanto no corpo, na alma e no espírito. Eu sempre estava ali, sabe? Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso mais. E estar em unidade também com as mulheres, com o grupo, era o que também me motivava muito, né? Então eu queria até que você contasse um pouquinho, principalmente até agora nesse momento, para as mulheres que estão nos ouvindo, que eu sei que você é muito mais direcionada em fazer esses discipulados e tá fazendo esse desenvolvimento pessoal em todas essas áreas para as mulheres. Como que surgiu esse desafio? Teve também a leitura, né, do livro Plano Mestres de Evangelismo e os testemunhos também. A gente recebeu tantos testemunhos no nosso processamento. Verdade. Foi muito legal. Esse desafio CAE10, né, que é o desafio de corpo, alma e espírito, e 10 porque eram de 10 dias, ele foi porque eu estava num momento onde eu pensei, nossa, a gente tem a tendência de começar um ano muito animados, né? Todo mundo começa o ano, você faz aquela lista de planejamento. Esse ano eu vou tirar minha carteira, esse ano eu vou comprar um sofá, esse ano eu vou treinar 3 vezes na semana, você bota lá o plano de academia, você paga, mas você não vai, né? Você começa muito animado, muito empolgado. É o novo. O novo traz isso pra gente. Vamos lá. Deu tudo errado ano passado, vamos fazer esse ano dar certo, então. Então, começou dessa forma, e nós começamos esse ano assim, das pessoas que eu acompanho, que eu ando perto, eu vejo, isso é geral, na verdade. Todo mundo começa muito animado. Aí vai chegando na metade do ano, sabe? Vai dando aquela barrigada, aquela capengada, todo mundo começa a ficar meio mole, vamos diminuir o ritmo, né? Começa a acontecer esse tipo de movimentação. Eu falei, nossa, ok, tem coisas que a gente pode diminuir, assim como o trabalho. Você trabalha, você pega ali só as férias. Mas existem coisas que são inegociáveis.
Eu jamais vou dar férias para minha vida de oração. Eu jamais vou dar férias pro cuidado com o meu corpo, cuidado com a minha alma, meu espírito. Eu não posso. Sim. Então eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para motivar essa galera a continuar. E chegar lá final do ano e olhar assim, nossa, e eu carrego aquele versículo, né? Desculpa se eu errar onde ele está, mas acho que é Eclesiastes 7:8 ou 8:7, acho que é 7:8, que fala, né, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Lembrei desse versículo. Né? Você lembrou? Aí, viu? Então é muito bom começar bem. É ótimo. Só que de nada vale se você terminar mal. Sim. Tipo, pra que tanta empolgação se você não chegou até onde precisava chegar, não sabe? Concluiu muitas coisas que você escreveu lá no começo. Isso, eu vou começar um curso de inglês, na metade do ano parou. Né? Coisas assim, vou começar a academia, metade do ano parou. Meu, tipo, você não tem compromisso com você, nem com os outros, não tem com nada, entendeu? Exato. E... Isso foi muito desse lugar, né? Não, que você estava falando do desafio, que como surgiu o desafio. E aí foi desse lugar, de começar bem, mas terminar bem também. Isso, e aí eu falei, agora a gente precisa terminar esse ano, chegar lá no final e olhar pra trás e, nossa, glória a Deus, esse ano rendeu, foi bom. E aí você vai chegar no final do começo do ano, você não vai pensar assim, fiz tudo errado e vou começar de novo. Você vai ter orgulho de você. Sim. Isso vai ser muito bom, vai te dar gás pra entrar num novo nível. Não, e fora que mostra o quão poder a gente carrega também e o quanto a gente pode ir além. Cara, é um desafio, como você falou. É pra ser difícil, é pra ser algo que você não é acostumado a fazer, que não tá na sua rotina, não é seu dia a dia, mas que pode trazer uma mudança de mentalidade dentro de você. Por quê? No meio do desafio, você vai descobrir a sua capacidade. Aquilo que você sempre dizia, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, meu sono, meu cansaço, minha rotina, vai bagunçar tudo. De repente, você olha... Eu consegui. Eu lembro, eu ouvi mulheres falando pra mim e chorando, assim, eu não acreditava que eu tinha esse potencial. Sim. É incrível. Até então, porque o desafio era, conta um pouquinho, acordar às 3:30 da manhã. A gente, 10 dias acordando às 3:30 da manhã. Não tinha um tempo estipulado que você tinha que ficar lá, mas eu ficava lá 1 hora. A Adri também, a gente... Né, ficava 1 hora e assim, meus filhos, eles têm horário para acordar, então eu sabia que eu ia dormir tanto tempo depois, apenas, então, mas eu tava lá no desafio, né, assim como a Adri, dormia 1 hora só depois, porque ela tá lá, né, malhando, e eu vou cedo, eu sou diurna, gente. Eu também sou, não funciona à noite, tipo, tá? Pra mim, e se eu não vou pra academia de manhã, esquece, porque daí depois é aquela questão da prioridade, eu sei que depois eu vou me auto-sabotar. Sim, então é melhor fazer. Exato. Faz, já se livra e você segue seu dia porque precisa ser feito, e isso não vai, nenhum imprevisto vai te tirar da tua prioridade, né? Exatamente. Então era esse de orar às 3:30, fazer exercício. A leitura, né, do plano e a Bíblia, tinha a leitura do plano bíblico que a gente acompanha. E a nossa igreja aí da Zion, que também tá no Spotify. Isso, nós lemos a Bíblia todo dia, porque nós somos crente, meu povo. É isso. É a única forma de a gente ficar de pé é através da palavra de Deus, é nosso manual de vida. E além disso, a gente tinha também os exercícios que, para quem não podia e não tinha um plano, né, de academia, ou não tinha academia no prédio, a gente montou um treininho básico, gente, muito básico. Eu fiz em, acho que 10 minutos todo aquele planinho, que era sem agachamentos, sem jump e sem abdominais. Facinho, mas era pra movimentar, né? A gente não tá falando sobre estética. Né? A gente não tá falando sobre estética. De alguma forma, até pra quem não tem esse hábito. Isso. E libera, né? Aquela endorfina, aquela coisa boa que te deixa, uau, é muito bom. E o terceiro era a leitura de um livro e o resumo dele, porque quando a gente faz resumo a gente aprende muito mais, Absorve. né? Fixa muito mais na nossa cabeça. Então era isso. Eram 10 dias. E uma das coisas que a gente processou muito foi aquelas pessoas, teve pessoas que não entraram e eu não vou brigar porque um desafio, primeira coisa tem que partir de você. Se você não estiver disposto, você vai perder tempo, porque você vai estar lutando contra você mesmo. Enquanto você deveria estar recebendo, você vai estar lutando contra você mesmo. Mas também tiveram aquelas pessoas que aceitaram o desafio, só que não cumpriram o desafio, sabe? Hoje não, hoje tá mais difícil, hoje eu tive tantas coisas, sabe? Várias desculpas. E assim, eu não desmereço as desculpas. Eu tenho 2 filhos. Sim. Eu sei como é, e acho que a maior das desculpas que alguém poderia dar, sem desmerecer todos os demais, é a questão de que, por mais que você tenha uma bela desculpa, uma linda desculpa que ela faça sentido, ela continua sendo uma desculpa. Exato. Ela não vai deixar de ser uma desculpa.
Então, ou você pega essa desculpa e deixa de lado e faz o que tem que fazer, ou vive agarrado às suas desculpas e continua no mesmo lugar. Ou enxerga, né, um desafio como uma oportunidade de Exatamente, se esticar, de crescer, sair do lugar. sair do lugar, de ir além. É isso. Então, foi o que eu falei. Meu, se você não é capaz de entregar 10 dias, eu tô falando agora para você que é cristão, né? Se você não consegue entregar 10 dias de um compromisso com algo, porque por mais que eu tenha lançado o desafio, não era comigo o compromisso. Não me afeta se você fizer ou não. Sim. Não me afeta em nada, mas afeta a sua vida. Porque ali você vai descobrir o seu nível de fidelidade, o seu nível de compromisso, o seu nível de ousadia e de integridade. Porque uma vez que você dá a sua palavra, eu vou, você tem que ir. Porque se você falha, isso está dizendo que você não é uma pessoa íntegra. A sua fala não é uma fala de verdade. Você falou, faça. Você, né, a Bíblia fala, não faça voto tolo. Isso desagrada ao Senhor. E sim, sim, não, não, né? Sim, sim, não, não. Essa é a nossa vida. Eu vou me matar, mas eu vou. Se você não é capaz de entregar 10 dias da sua vida, né? Isso quer dizer, na verdade, está muito relacionado... não, deixa eu reformular a frase. Se você não consegue entregar 10 dias da sua vida, provavelmente você não tem uma vida de entrega. Sim. É isso. Seja para o Senhor, seja para o seu trabalho... Não, né? Eram Diz muito só. sobre você Exato, revela quem você é. Eram só 10 dias. Você tem ideia disso? Porque são 10 dias você bagunçar a sua rotina. Depois de você ser mãe, você vai entender o que é bagunçar a rotina, entendeu? Né? Tem tempo pra eu contar mais um negocinho? Lógico, bora. Eu até comentei com a Adri que eu vi um Reels, né? Que era um meme. A mulher já botou meme porque ela sabia que ia levar de tudo quanto é lado. Uma mãe, ela escreveu. Eu vendo os outros reclamarem de cansaço, sendo que nem são mãe, nem tem filhos, né? Uma coisa assim. Tipo assim, nossa, estão reclamando aqui que estão cansadas, mas nem tem filho. Aí você vai ver os comentários, que foi o que me chamou a atenção, o pessoal descendo a lenha nela. Mas quem que comentava? Pessoas sem filhos. Pessoas que não sabem realmente. Aí eram comentários como, nossa, está invalidando o meu cansaço. Nossa, é por isso que eu não tenho filho. Por isso que eu não quero construir. Olha só, viver cansado, viver... Né? Aí eu vejo assim, cara, o egoísmo da humanidade, de viver para si mesmo e de não entender que quando você se torna mãe, né, a Bíblia fala em Romanos 5:3, que alegrai-vos nas tribulações porque elas produzem a perseverança. Enquanto você é mãe, e é ali que não é fácil, a gente não pode romantizar, não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis educar uma criança, né? E o quanto aquilo revela quem nós somos, sabe? Eu me descobri que eu não era uma pessoa paciente, eu descobri que eu era uma pessoa egoísta, e ali o Senhor foi me tratando, vamos lá, abre mais, dá mais espaço, essa vida não é só para você não vive só, sabe? Eu parei de olhar pro meu umbigo, e eu comecei a olhar, eu achava que eu vivia pros outros e ajudava os outros, e que eu pensava no próximo, eu achava, até ter os meus filhos. Então aquilo mexe, esses momentos de tribulação, de deserto, e o deserto ele não é o nosso destino final, tá? Não é. Mas provavelmente você já passou ou você vai passar. Mas esse deserto é um lugar onde nós somos tratados. Ele não é nosso destino, ele não é onde nós devemos ficar. Não é um lugar de permanência? Né? Não é um lugar de permanência, mas é um lugar de passagem, é um lugar necessário, porque é ali que nós somos forjados. E nós temos perseverança e esperança. Exato, perseverança, nós somos moldados. Então, assim, alegrai-vos, sabe? Você tá passando por alguma... lugar, inclusive, isso falando também de desafio e essas questões, que você persevera, que você encontra a disciplina. Porque eu acho que tudo isso te forja a estar nesse lugar de realmente ter essa perseverança, de ter essa esperança, de permanecer, de ser resiliente. É só você olhar. Se você ganhar um carro, do nada, você ganhou um carro hoje, você vai amar, você vai ficar super feliz. Mas você não vai valorizar da mesma forma do que aquela pessoa que teve que suar pra comprar, pra conquistar, sabe? E isso significa, eu tô usando o exemplo do carro aqui, mas é o processo. Sim. Não ignore o processo de Deus na sua vida, porque é Ele que vai fazer com que você, quando você chegar no propósito, naquilo, na temporada que o Senhor está te colocando, é Ele que vai te sustentar.
Ele que vai dar a garantia de que vai dar tudo certo, porque você entendeu, nossa, eu passei por tudo isso aqui, muita coisa o Senhor não quer que aconteça, muita coisa acontece de ruim por conta da humanidade, da queda do homem, do pecado do mundo, só que Deus, ele é tão bom que ele olha para essas situações e ele fala assim, ok, eu não gostei disso, não era para ter acontecido isso, mas eu não vou desperdiçar, eu vou pegar essa situação e eu vou te fazer forte. E aí são desses lugares, inclusive, que saem muitas curas para outras. Que nem o seu testemunho, a sua história. Hoje, ela serve realmente de testemunho que carrega muito poder para curar outras vidas também. Que às vezes estão passando pelo mesmo. Geralmente eles dizem, né? A sua maior dor é onde o Senhor mais vai te usar. Então, presta atenção em tudo que você passa na sua vida. É ali que Deus vai te usar. Ele vai, né? Tudo vai cooperar. Sim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, ele não desperdiça nada. Não era para acontecer, aconteceu, ok. Vamos aprender com isso aqui. Eu vou te forjar, vou te fortalecer. E o fraco, ele se torna forte, porque é a mão do Senhor sobre a nossa vida. É isso. Amém. Su, a gente tá meio que caminhando pro fim aqui do nosso podcast. Daria pra gente ficar aqui horas conversando. Meu Deus, nem começamos ainda. Mas eu queria saber de você, assim, você que tem essa agenda maluca, uma hora tá em Campo Grande, tá ministrando aí também em vários lugares, tem as crianças. O que você faz pra desconectar? Pra ter o seu momento? Meu, de verdade, vocês vão até rir da minha cara. Não vou contar por completo o que é, vou contar só uma parte, porque senão eu vou rir muito da minha cara. Mas, assim, o que me desconecta... Eu acho que é ficar em casa com a minha família. Eu amo estar com a minha família sem fazer nada. Tá. Sabe, não precisa ter um super programa. Vamos pro cinema, vamos isso, vamos... Não, é fazer nada, vamos ficar aqui junto. Eu acho que é isso. E ver uma boa série. Sabe, que gostoso. Eu amo ver série, eu amo ir no cinema, eu amo... Como a minha linguagem do amor é muito tempo de qualidade. Então eu me sinto muito amada se alguém me dá esse tempo de qualidade. Então, eu estar junto, seja com meu marido, seja com os amigos que eu gosto, com as meninas que eu caminho... Ter um bom bate-papo, isso me energiza, sabe? Isso me deixa bem. Porque nem sempre o descansar, o desconectar é você ficar parado. Sim. Mas é fazer aquilo que te faz... Sabe? Que você gosta, que você tem prazer, um hobby. Muito eu acho que bom. é isso. Nossa, muito bom. Escreve aqui se você tá curtindo esse bate-papo. A gente tá caminhando pro fim, mas eu quero saber o que vocês estão achando aqui do bate-papo. E Su, se você tivesse que dar uma chave para as pessoas que estão nos ouvindo, que tem muito a ver com isso que você carrega, de realmente se autoliderar, desse desenvolvimento pessoal, o que você falaria para as pessoas aqui? O que eu falaria dentro de tantas coisas que eu gostaria de falar? E que você gostaria de ter ouvido, de repente. O que eu gostaria de ter ouvido é acredite mais em você e continue caminhando. Continue. Sabe, se eu olhasse, se lá atrás alguém tivesse me falado, meu marido fala, fique menos ansioso, vai dar certo. Você nem imagina que os planos do Senhor para sua vida são muito maior do que aqueles que você tem para você mesmo. Então, só continue e acredite mais em você. E essa questão de acreditar mais em mim, eu só fui entender quando eu pude conhecer o Senhor. Porque até então, né, como eu falei, nunca ninguém acreditou, eu nunca ouvi de ninguém. Então, eu conheci o Senhor e eu senti aquele negócio assim... Nossa, eu te amo, independente do que você faça, porque o Senhor nos ama independente, o amor dele é incondicional, não está condicionado a nada. Entender esse amor e fazer as coisas por prazer, sabe? Enfim, eu passei a olhar para mim assim de uma maneira mais da forma que o Senhor me vê, sabe? De uma forma mais amada. Eu acho que isso foi muito importante. Tudo aquilo, lembra do meu lado do comecinho? Eu quero amar e ser amada. De repente, hoje eu olho para minha vida, eu me sinto muito amada pelo Senhor. Isso me dá prazer em viver e entregar a minha vida cada vez mais para Ele. Não é o que Ele faz para mim, mas é o amor e aquilo que ele supre, sabe? Aquilo que a gente fala, existe um buraquinho dentro de você que é do tamanho de Deus e realmente existe um lugar, uma falta que a gente nunca vai suprir em lugar nenhum, é só o Senhor que supre. Só Ele. E também poder, recebendo esse amor, né, sendo amada, você pode amar e transbordar, que é o que você tem feito, com leveza, inspirando, sendo realmente uma referência. E até pegando o gancho desse papo, desse final, pra gente ir pra pergunta-chave, nosso grande final aqui, que é uma pergunta que eu tenho feito, tenho refletido muito também acerca das respostas que vêm e também olhando um pouquinho pra minha vida. Se você tivesse que dar um conselho pra Suelen, de 15 anos atrás, o que você falaria pra ela, Suelen? Você hoje, vendo a sua vida antes e vendo a sua vida hoje. Eu meio que falei um pouquinho, né?
Já, essa última. Dessa que é a mesma chave, né? Mas eu não sei porque vem muito uma palavra. Eu não diria coisas que eu pudesse fazer, mas eu acho que eu falaria pra mim mesma. Eu me afirmaria, sabe? Você é especial. Nós somos especiais na nossa peculiaridade. Não se compare. Sim. Não olhe pro lado. Olha pra frente. Olha aquilo que eu planejei pra você. Existe um caminho que o Senhor escreveu, uma história que ele escreveu que é só minha. E enquanto eu ficar olhando para as histórias do lado, que era o que eu fazia muito. Sim. E eu não saía do lugar, porque eu olhava muito pro lado. Olha aquele, olha isso. Olha o que tá acontecendo, comigo não acontece. E quando eu fico olhando pro lado, quer dizer que eu não estou caminhando em frente pro propósito de Deus. No momento que eu fechei os meus olhos para isso, se eu soubesse disso lá atrás, talvez muitas coisas seriam muito mais rápido, eu não passaria, Teria poupado não muita sofreria coisa. algumas coisas que eu sofri, sabe? Apanhei de graça, Sim. porque eu fiquei olhando pro lado. Então eu falei, Suelen, fecha os olhos. Olha pro alto. Olha para Jesus Olha e vai. para Jesus e segue em frente, porque os meus planos são maiores do que os seus. Amém. Confia. Acho que seria isso. Que lindo! Ai, Su, obrigada pela participação. Que honra ter você aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito inspirador. Foi um bate-papo assim carregado de muitas chaves, de muitos downloads celestiais, Amém. pelo que você carrega, pelo seu sim, realmente pela sua transformação, pelo que você tem realmente transbordado. Então eu também quero honrar a sua vida com 2 presentes. Opa! Primeiro aqui, ó, um docinho saudável de Nath Amazônica. Eu sei que meu você Deus, já gente. experimentou. Olha, eu não como açúcar, então. E esse é zero lactose, zero Ai, açúcar, maravilhoso. zero refinados, mas cheios de sabor. E joias com propósito. Uau! E para ainda mais inspirar também a sua jornada de obrigada. propósito, da Carol Kern. Ambas minhas apoiadoras aqui no Muito De bom. Papo com a Drica. Ansiosa já- pra ver. Passou mais de um ano já aqui. E mais uma vez, Su, quero te agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Amém. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que ainda outros papos virão. Vamos. Tem muitas coisas que a gente pode explorar por Com aqui. certeza. Obrigada mais uma vez, Su. Eu que agradeço. É isso. Deus abençoe. E você que está nos ouvindo aqui, espero que você tenha curtido esse papo. Compartilha para que mais pessoas também possam ser alcançadas, edificadas aqui com a palavra e o testemunho da Suelen, o que ela carrega com o desenvolvimento pessoal, corpo, alma, espírito. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o @ dela para que vocês possam acompanhar a história dela. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica, mas quero antes agradecer os meus apoiadores, assim como a Nath Amazônia, Carol Kern, tem o Baixo Alfa, Capobianco Grupo, esse estúdio maravilhoso que nos recebe aqui 24/7, realiza networking. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica. Amém.